Salvaterra, realizador de cinema, pega a visão. O caminho do artista é um caminho muito subjetivo, muito solitário, muito singular. Foi uma caminhada longa até chegar a esta conclusão. No fundo, comecei a escrever com 12 anos, significativamente, de forma rotineira. Acho que é a coisa principal do guionista. E ao longo do tempo, à medida que fui crescendo, fui desenvolvendo outras valências, como entrar em bandas, fazer música, produzir música. A paixão pela encenação veio depois de descobrir a fotografia quando cheguei a Londres, já nos meus 20 e tais. E tive uma espécie de epifania quando acordo uma manhã e percebo que aquilo que eu estou a fazer e que eu estive a fazer ao longo da minha vida, desses 20 e tal anos, talvez 25 naquela altura, é compilar ou colher individualmente os 7 elementos do cinema. Da atuação, a música, a performance, a câmara. Quando começo a estabelecer como fotógrafo profissional em Londres, 2009, 10, começo essa ideia de estilo em mim e desde então não tenho parado. Absolutamente nada, porque comecei efetivamente com zero recursos. Eu acho que nós estamos precisamente onde devemos estar sempre e o retrovisor, o que já passou, só serve como aprendizado e o momento presente é aquela dádiva que nós temos, portanto, absolutamente nada. Reconhecendo que a única coisa talvez que eu sussurrasse no meu ouvido fosse coragem, porque o ingrediente principal para o artista poder prosperar na sua prática é coragem. Porquê? Porque nós somos os criadores da nossa própria empresa. É uma analogia capitalista, mas o que eu quero dizer com isso é que tu tens de ser a tua própria constelação a nível dos teus recursos humanos, das tuas finanças, dos teus objetivos, da tua cultura organizacional. Mais do que ninguém, tu tens de saber isso e por ser um caminho solitário que tu próprio tens de descobrir por ti próprio, é muito importante conservar a coragem sempre e ter isso no topo das prioridades. Então, para ter coragem, e acredito que sempre a tive de alguma maneira, mas é o ingrediente para há 15 anos atrás, para hoje, e tenho certeza que como artista será o mesmo ingrediente para o futuro. Ser um artista, ser um realizador de cinema, ser um músico, um produtor, a tua posição de conforto é um não. Tens de estar, portanto, o que nós estamos a fazer é construção do mundo e cinema é a união, a constelação de todas as artes, né? E é muito difícil de conseguir executar isso. Tens de seduzir pessoas que têm energia financeira, tens de seduzir os atores a representarem as palavras que tu próprio escreveste, é o cinematógrafo, é o departamento de arte. Portanto, o ouvir não é a nossa posição de conforto. Mas confesso que, assim, eu fazendo um exercício, novamente, vou olhar para a linha de tempo, fazer um filme, uma longa-metragem, em qualquer universo, seja em Angola, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, por mais maduras que sejam as indústrias, demora no mínimo 3 anos a fazer um filme, em média, no máximo 1 ano e meio, que é muito raro. Então, quando chega a altura de exibir o filme, nós temos que ir para festivais de cinema para conseguirmos ter um palco. Então, eu felizmente nunca estive nessa posição no contexto de longas metragens, de projetos mais longos, mas já estive nessa posição várias vezes com curtas, quando ainda estava a descobrir a minha linguagem. Então, metade dos festivais onde eu concorria, ouvir não, 50% dos festivais não entrei. E mesmo agora, nesta fase mais avançada, por melhor que o meu filme atual esteja a ser bem recebido, ainda há rejeição, ainda há, não, o teu filme não encaixa na nossa curadoria, o teu filme não encaixa nos nossos estándares de seja o que for, e muitas vezes não recebes resposta. Então, de não ter palco, que é o nosso receio de não ter palco, não é pelo glamour do festival, mas é a partir do festival que nós temos palco, né?
Então, o meu receio passa sempre por aí, que é uma coisa muito humana, que é uma coisa de tu não gostas de mim, não gostas do meu trabalho, estás a ver? E não está necessariamente relacionado com o Salvaterra pessoa. Com o tempo, vais ficando mais tranquilo em relação a esse não, mas o medo que todo artista tem no fundo é o medo de perder o palco, né? Então é só esse receio. As duas coisas de igual modo. Entendendo que toda a beleza do mundo reside na contradição dos extremos. Tu, para conseguires apreciar o sol, tens de conseguir levar com chuva. Tudo para conseguires dizer, articular do ponto de vista racional, pensar a cabeça, né? A ideia mais bonita, tens de a dizer com o coração, tens de estar investido nela. Portanto, as duas coisas são igualmente importantes. Não existe exclusão no cinema. O cinema, para mim, é a imitação da vida. Então, se cada vez que nós abrimos a boca para falar tem que ter emoção e tem que ter racionalidade, a sensibilidade e a parte técnica são de igual importância para mim. Então, não consigo escolher uma a favor da outra. E todo ser humano que não sai da sua zona de conforto não tem margem de crescimento. E ser artista para mim é descobrir quem eu sou a partir das coisas que eu estou a criar. Eu levo isso com muita seriedade. Então, o projeto que mais me tirou da minha zona de conforto, por norma, são as longas-metragens e porque eu sou uma pessoa que naturalmente gosto de chegar ao destino. Sou um corredor de 100 metros de feição a nível de caráter, mas fazer um filme é maratona, são 20 km. Então, imagina que a minha obra-prima atual, que eu considero minha obra-prima, pode não ser necessariamente para os outros, sem ego, demorou-me 5 anos a fazer. Isso naturalmente tira qualquer ser humano da sua zona de conforto, né? Fazer um filme tira um ser humano da sua zona de conforto. Definitivamente o meu Semba foi um trajeto de 5 anos. Mas com todo o prazer do mundo, porque também demorou esse tempo todo, mas aquilo que me está a trazer é mais, eu vejo como, eu costumo dizer a um produtor, que é como escalar a montanha do Everest ou o Kilimanjaro. Demora muito tempo até chegares lá acima, mas quando estás aqui em cima e começas a descer, a velocidade orgânica que tu apanhas na descida dessa montanha não tem preço. E o ponto de perspectiva lá de cima também. A única coisa que o cinema angolano precisa essencialmente é de energia financeira. Temos, na minha ótica, uma constelação de atores multigeracionais que está a florescer e que continua a dar cartadas quem é mais antigo. Do ponto de vista técnico, nós editamos como fazemos com o Duro. Todos os editores, um editor médio que eu conheço aqui em Angola consegue fazer um trabalho competente. Temos novas gerações de cineastas, temos uma geração 80, são um filho do meio, mas temos uma geração de Jorge António e de se calhar Gucci e que já continua a trabalhar, uma geração agora que é a minha, que está a florescer, e a partir de projetos como o Ateliê Mutamba, como investidas de coisas que a geração 80 tem feito, está a fazer com que nós tenhamos no mínimo 3 novos cineastas por ano que eu consiga reconhecer. Então temos todas as condições para um diálogo multigeracional de produção audiovisual. É só mesmo energia financeira, sobretudo. E se pudesse, depois disso, pôr a cobertura em cima do bolo, Bíblias. O que eu quero dizer com Bíblias é guião. O guião é a natureza da história. Por que estamos a contar essa história? Né? Acho que falta uma maior meditação sobre os projetos que nós estamos a querer fazer, não entendendo o quão difícil é fazer um filme. Se vamos passar 1 ano ou 6 meses a escrever um guião e 3 anos a fazer um filme, que essas personagens tenham vida, que contem coisas, que inspirem as outras pessoas e que tenham um arco, né? Que essa história tenha algum tipo de moral ou de luz para dar às outras pessoas. Atenção ao guionismo. Só essas duas coisas. Uma pergunta que um artista faz todos os meses, com alguma sorte
todos os anos, e à medida que tenho amadurecido e conquistado mais coisas, é cada vez mais rara, mas é uma coisa constante na vida de um artista, sem romantismo, sobretudo no nosso contexto, né? Que é um contexto que Angola é um país que ama aquilo que os artistas produzem, mas que não respeita os artistas. O que me faz continuar é um reconhecimento pleno de que se eu não fosse artista, estaria deprimido. Eu não tenho forma de estar bem no mundo se não conseguir criar oxigênio. E entendendo isso, tudo que vem é uma consequência dessa necessidade de sobrevivência. E como tinha dito, ser artista para mim é muito mais do que uma profissão. Ser cineasta, ser um contador de histórias a partir da cama, é uma filosofia de vida, uma forma de estar, uma forma de eu me entender eu próprio e o mundo. E se eu não entendo a mim próprio e o mundo, tudo deixa de fazer sentido. Se eu pudesse dar um conselho ao início, e apenas dizer: honra a criança que tu foste. O cineasta é a criança que sobreviveu, na minha ótica, e coragem, força. Eu acredito com toda a fibra do meu corpo que fazer cinema, contar histórias a partir do médium cinema, já te garante tudo o que tu precisas, porque os filmes não prescrevem, não têm data de validade. Se tu fazes um bom filme, já viveste para sempre. Portanto, não tem o ego, não tem pretensão, o objetivo é servir a história que eu tiver a fazer naquele momento, seja com uma câmara fotográfica ou com a câmara de cinema. E isso basta, porque se eu tiver com o meu coração investido lá, a obra vai viver para sempre. É muito bom ouvir isso. Eu sei o quão difícil é ser o primeiro, ser pioneiro. E eu sou de uma geração que queria fazer cinema e não tinha referências em Angola. Nesse contexto, vejo isso como responsabilidade e missão. E cada pessoa que tem apenas a dizer que o Hugo disse-me alguma coisa que me fez crescer, que me deu coragem, que me deu motivação, é o suficiente para mim. E as poucas oportunidades que eu tive, e quero fazer isso cada vez mais, de passar conhecimento, passar experiência, mudou-me enquanto pessoa, porque acredito que estou a aprender seja com a ingenuidade ou o fôlego, que eu às vezes já não tenho, pessoas que estão a começar. Portanto, é um intercâmbio que me rejuvenesce e que, se eles aprenderam qualquer coisa, para mim já é golo, já é um golo do Messi para mim. É um caminho que, quando comecei, era mais difícil, continua extremamente difícil, mas à medida que o tempo for passando vai se tornar cada vez mais fácil. Portanto, acreditar na linha de tempo como forma de suavizar o caminho e, no fundo, terem absoluta certeza, terem a crença inexorável, inabalável, de que fazer cinema é fundamental para tu entenderes quem tu és e entenderes o mundo, porque senão não vais encontrar motivação para continuar. Basta teres uma proposta do banco, vais trabalhar no banco, porque comer não é garantido no nosso mambo. E sem romantismos, nós estamos num sítio, num país que infelizmente ainda não entendeu que tu, para teres uma noção de cultura e quem tu és enquanto país, enquanto nação, sem cinema isso é impossível. Só o cinema permite teres uma noção de quem tu és. O cinema, a música e os livros que cada país produz é que cria a identidade e um mosaico de um país. E isso ainda não está a ser entendido totalmente, mas está muito melhor do que foi ontem. Portanto,